Bom, esse trabalho ele foi realizado por mim, Guilherme Novaes Pereira, pelo Felipe Eda Steble e foi orientado pela professora Fabiana Lima Abrantes. Esse trabalho ele tem como desenvolvimento inicial de plântulas e produção de matéria seca de plantas após o tratamento de sementes de Eurocloa, Brisanta MG4 com booster zinco molibdênio. Na introdução, o crescimento populacional está impulsionando o agronegócio, ou seja, ele está forçando e exigindo mais do produtor. Ele está tendo que produzir mais que a população está crescendo. Então, o produtor que tem como foco a produção de carne, ele tem que buscar novos tipos de gramínea e gramíneas que proporcionam um melhor aproveitamento, né? E uma delas é a Euroclua brisanta MG4, que ela tem uma alta resistência à seca e também ela tem uma boa capacidade de rebrota após o pastejo. Ela é uma gramínea colombiana, foi importada na década de 70. Com isso, porque ela teve um destaque na sua resistência à seca. E essas gramíneas elas têm uma exigência de micro e macronutrientes, eles são indispensáveis para o seu crescimento. Porém, como o produtor está tendo uma maior exigência, está tendo que produzir mais, foram desenvolvidos bioestimulantes, que eles têm como promover o desenvolvimento radicular, com finalidade de aumentar o máximo de potência genética do vegetal. E ele também consegue aumentar a produtividade e a resistência das gramíneas. E um desses bioestimulantes é o booster zinco molibdênio que foi utilizado no nosso estudo. Ele tem como principal característica a recuperação e sobrevivência da planta em estresse e proporciona um aumento na sua capacidade de absorção de nutrientes. Aqui na hipótese a gente vai falar um pouco sobre o zinco e o molibdênio. O zinco é um ativador enzimático responsável pela fotossíntese, respiração e controle hormonal. Já o molibdênio, ele tem a enzima-chave no metabolismo do nitrogênio. E a gente pode ver aqui que ele tem a redutase no nitrato, ele ajuda na germinação mais rápida da planta, no desenvolvimento inicial de plântulas e no controle hormonal. Ele também pode ter um aumento na capacidade de absorção da planta. Os objetivos do trabalho têm como avaliar o tratamento de sementes de Uruclua brisanta MG4 com boosters em molibdênio, a germinação e desenvolvimento inicial de plântulas, o crescimento das plantas e a produção de matéria seca. Ou seja, a gente quer ver se a utilização desse booster na gramínea, na MG4, ela vai aumentar a sua produção de matéria seca, se ela vai ter um crescimento de plantas mais homogêneo, um crescimento maior, e se a taxa de germinação, o desenvolvimento inicial das plântulas vai ser homogêneo e se vai ter uma boa produção. Na revisão de literatura, a gente conseguiu estudar e entender a necessidade de suprir a necessidade nutricional da população, porque até 2024 a gente vai ter um crescimento de 13,16% e até 2020, 2050 subirá para 34,90%. E o Brasil ele é o maior produtor agrícola, então a gente tem a responsabilidade de estar produzindo cada vez mais. E esses dados também foram retirados do trabalho do Saat e Francinelli em 2018. Eles fizeram um estudo mostrando que a nossa população está crescendo e o Brasil tem uma grande parcela de responsabilidade em estar produzindo um alimento. Só que ao mesmo tempo, a gente tem uma expansão territorial e que está agora nesse meio da conservação ambiental. Então, o produtor está tendo que lidar com o crescimento populacional e também colocar as normas do meio ambiente junto com a produção. O Brasil ele é colocado como um grande produtor agrícola e possui um território muito amplo, muito grande. E por ser grande, ele tem diversos tipos de solos, solos bons, médios e ruins. Os bons são destinados a solos para agricultura. Então não vai ser utilizado gramíneas ali, não vai ter gramíneas, só agricultura. Então os solos médios e ruins, eles vão ser destinados para gramíneas, como a Uruclua que a gente está usando, a MG4. Então no estudo de Telles de 2011, ele cita que o gênero Uruclua tem o maior destaque, ele é o mais utilizado, porque ele tem uma resistência ali e é uma gramínea que tem um bom valor nutricional. Então a gente percebe que a escolha da gramínea é fundamental para a produção. Então a gente entende que a MG4 ela tem uma boa adaptação no clima seco e ela também tem um alto índice de rebrota. Ela é uma gramínea colombiana, ela foi trazida pela Matsuda em 1975 e desde então ela está tendo um melhoramento dela para cada vez mais ela está sendo adaptável ao solo. E no estudo de Balbino ele indica que houve uma melhora na pastagem de 17% e com isso já teve um aumento de 114% da produtividade de carne. Ou seja, a gramínea
tá tendo um resultado na produção e na qualidade do produto final das propriedades. Bom, macro e micronutrientes são essenciais para o desenvolvimento das plantas. É a partir do fornecimento do macro e micro que a planta vai ter desenvolvimento radicular, boa massa foliar, que ela vai ter o seu crescimento e vai ter os seus nutrientes ali para o animal poder se desenvolver. Então, você tem que estar fornecendo sempre o essencial para a planta. Então, a gente até pode estar destacando, principalmente nesse trabalho, que é o zinco e o molibdênio. O zinco, ele é responsável, né, ele tem várias funções, ele é responsável por várias funções na planta, mas a gente pode tirar como fundamental o crescimento dos tecidos da planta e também ele ajuda a planta a fazer a síntese do triptofano, que vai ser responsável pelo crescimento do tecido da planta. Já o molibdênio, ele vai auxiliar na fixação do nitrogênio pelas bactérias. Então, ele é fundamental para, se você fornece o nitrogênio, o molibdênio tem que estar ali para estar ajudando nessa fixação do nitrogênio. E o molibdênio também ele é responsável pela ativação da redutase do nitrato, que consiste na enzima chave para o processo de metabolismo do nitrogênio e das enzimas utilizadas nas transferências eletrônicas. Então, por fim, a gente pode ter como exemplo que o zinco e o molibdênio eles estão requeridos em menores quantidades, porém, eles são fundamentais para o desenvolvimento da planta. Eles são indispensáveis para o desenvolvimento da cultura. Eles contribuem muito para o bom desenvolvimento e eles também vão ajudar na melhora da produtividade daquelas plantas. Como é o caso do próprio molibdênio, que ele disponibiliza uma boa absorção para acarretar em maiores quantidades de proteína e ácidos nucleicos nas plantas. E isso é fundamental para que a gente tenha uma boa produção de alimento dentro de uma área. Aqui nos bioestimulantes, eles têm funções hormonais, enraizadores e eles têm também o desenvolvimento radicular. Eles podem reduzir a utilização de fertilizantes, eles podem melhorar a produtividade e melhoram a resistência perante o estresse hídrico. Eles também conseguem promover o desenvolvimento do sistema radicular, né? Então, ele promovendo o sistema radicular, a planta vai conseguir absorver mais água, ou seja, vai absorver também mais nutrientes. Ele também pode maximizar o potencial genético da planta, ele consegue fazer com que aquela gramínea atinja seu potencial genético, que ela foi desenvolvida para ter uma boa produção. E também ela consegue fazer com que a planta tenha um volume maior de touceira, o que vai aumentar ainda mais a sua produtividade. Então, no mercado se encontra o Booster Zinco molibdênio. Ele tem a sua composição 2,3% de molibdênio, 3,5% de zinco. A aplicação dele é feita foliar e ele dá um aumento na absorção de águas e nutrientes para a planta. Além dele conseguir melhorar também a sua resistência a estresse hídrico. E o Booster, ele não precisa, ele tem uma pequena concentração só para ser aplicada na planta, é recomendado, o fabricante recomenda, né, dependendo da forrageira, só que em geral é uma aplicação, utilizado pouco do produto para aplicar. E então isso ajuda também no bolso do produtor. Olá, eu sou o Felipe Stabile, eu vou falar sobre a parte de materiais e métodos. O experimento ele será conduzido no Laboratório de Análise de Sementes e no viveiro da Universidade do Oeste Paulista, ao Oeste, em Presidente Prudente. E os tratamentos serão divididos da seguinte forma. Eles serão constituídos pelo lote testemunha, que é a semente seca, tratada com água pura, sem utilizar nada de booster. E terão lotes de 1, 2, 3 e 4 ml de booster no tratamento da semente. Então a gente tem mais o lote testemunha e mais 4 lotes com a variação na quantidade do booster. As sementes elas serão expostas de maneira uniforme a uma pulverização na proporção de 10 ml de solução por quilo da semente. E depois desse tratamento, as sementes serão colocadas para secar à sombra, em temperatura ambiente, aproximadamente de 25, podendo variar entre mais e menos 2 graus Celsius.
Feito isso, elas vão para a instalação da germinação, que vai ser feita no laboratório, e a semeadura vão ser feita em vasos. Bom, quanto à germinação de sementes, ele será conduzido com 4 repetições de 100 sementes de cada tratamento, distribuídas em caixas de airbox sobre 2 folhas de papel tipo mata-borrão, umedecidos com água destilada na quantidade equivalente de 2,5 vezes a massa do papel seco. As caixas serão colocadas no germinador, regulado com temperatura alternada de 15 a 35 graus Celsius, podendo variar entre mais ou menos 2 graus, e fotoperíodo de 8 horas. As contagens serão realizadas nos dias 7, 14 e 21 após a semeadura, determinando assim a porcentagem de plântulas normais, anormais e sementes mortas de acordo com os critérios estabelecidos nas regras para análise de sementes do Brasil de 2009. Nesse experimento, também será avaliado o índice de velocidade de germinação, IVG. Ele será conduzido junto com o teste de germinação e as avaliações realizadas a cada 2 dias, utilizando a metodologia descrita por Magui et al. 1962, na qual a gente utiliza da fórmula, que é G1, G2 e Gn, são o número de plântulas normais computadas na primeira contagem, na segunda contagem e na última contagem. N1, N2 e Nn, número de dias da semeadura, a primeira, a segunda e a última contagem. E para cada repetição será calculado o índice de velocidade de germinação empregando esta fórmula, onde a média aritmética das 4 repetições nos dará o resultado do índice. Bom, continuando aqui na avaliação das plântulas, a gente também vai avaliar o comprimento da parte aérea de raiz. E para isso será utilizado 4 repetições de 30 sementes por tratamento, distribuídas sobre 2 folhas de papel para germinação, umedecidas com quantidade de água correspondente a 2,5 vezes a massa do papel não hidratado. Essas sementes serão distribuídas de maneira equidistante no centro das folhas de papel, 2 bases e uma cobertura, formando uma única linha, enroladas e levadas à câmara de germinação com as mesmas condições descritas para o teste de germinação. E após 14 dias do início do teste, as plântulas normais serão medidas com régua milimétrica, medindo-se a parte aérea e a raiz, e os dados serão expressos em centímetros. Bom, para determinar a massa seca de plântulas, ela vai ser obtida utilizando as plântulas que foram avaliadas quanto ao comprimento, e o material vai ser colocado em recipientes de alumínio, levado à estufa regulada a 65 graus Celsius até atingir massa constante, que é quando ela deixa de perder massa, né? Já que dentro da estufa vai haver uma desidratação, e quando ela deixar de diminuir a massa conforme o tempo que fica na estufa, a gente sabe que foi totalmente desidratada, chegando assim ao resultado da massa seca. E as pesagens serão realizadas em balança de precisão de 0,001 gramas e os dados serão expressos em miligramas. Já para avaliar o crescimento e produção de matéria seca, a semeadura da semente será realizada em vasos de 20 litros, contendo solo, devidamente corrigido e mantido no viveiro da Onoeste. Cada vaso representará uma repetição, serão usadas 4 repetições, portanto, totalizando 24 vasos. Lembrando que, além de corrigido, a adubação de semeadura foi a mesma para todos os tratamentos. E assim, conforme o crescimento da planta no vaso, o seguinte procedimento será adotado. Serão marcados 3 perfis por vaso, onde a cada semana serão feitas avaliações nesses perfis através da contagem do número total de folhas e quantidade de folhas mortas e amarelas. Além disso, as folhas serão medidas com régua graduada em milímetros. Assim serão obtidos resultados referentes à porcentagem, mortalidade e expansão do limbo foliar, respectivamente. A expansão foliar
será calculada pela média de crescimento de cada folha, considerando a primeira e a última leitura. Quanto à porcentagem de mortalidade, ela será calculada pela razão entre o número de folhas mortas e o número total de folhas de cada perfilho, multiplicando-se por 100 para expressar o resultado em porcentagem. Para a determinação de massa de matéria seca, cada material, limbo foliar e coume bainha, serão levadas para estufa de circulação forçada de ar a 65 graus Celsius durante 24 horas. A área foliar será calculada utilizando um vazador com área conhecida e destacando-se discos foliares do limbo foliar, evitando-se a amostragem da nervura central. Através da área conhecida dos discos foliares destacados, da massa seca dos mesmos e da massa seca restante do limbo foliar, tomados através de uma balança analítica, será estimada a área foliar total. Para análise dos dados, será utilizado o programa estatístico SysVar e as médias comparadas pelo teste de Tukey. E o que a gente espera como resultado desse experimento? O experimento ele vai ser implantado no segundo semestre de 2020. E como resposta ao tratamento, a gente pretende saber se a semente de Urochloa cultivar MG4 com o booster pode melhorar no quesito de germinação, desenvolvimento inicial de plântulas, crescimento de plantas, assim como produção de matéria seca. Eu e o Guilherme agradecemos a atenção e esperamos obter bons resultados após a condução do experimento. Obrigado.